Olá, muito boa tarde. Muito obrigado uma vez mais por acompanhar-nos nestes nossos serões à noite aqui em família. Uma vez mais, aqui está os nossos dois padres de Limor, em que estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu, Isaac, Padre Isaac, aqui com o Sr. Padre Pedro Medeiros Cabral. Olá, Sr. Padre, como é que vamos? Bem, obrigado. E o Padre Isaac, está tudo bem? Olha, está tudo bem, graças a Deus. Vai saudando na nossa paróquia, que nos chegam na rifa, com muito trabalho, não é? Muita dedicação. Uma paróquia louvável, porque tem o melhor padre... Tem o melhor pastor da Diocese de Fresno, que se chama Padre Isaac. Para quem não sabe. E isso é muito dinâmica. E deixe-me dizer, Padre Isaac, o que mais gosto em Limor é saber que há famílias lá que vieram há 100, 150 anos de origem açoriana. A mim, que gosto muito de história, saber que, aliás, Limor é conhecido porque os primeiros açorianos que vieram para estas zonas foram para ali. E sentir que cheguei aonde chegaram os meus antepassados há 150 anos ou mais àquelas zonas, eu também sinto-me aqui no meio de um sítio privilegiado, não é? Ver que há famílias que atravessaram as suas misérias, atravessaram os seus medos, atravessaram os seus desertos quaresmais para atingirem novos mundos, novas formas de se viver e, sobretudo, com o trabalho. E hoje são pessoas muito prestigiadas na comunidade e muito louváveis. A maioria dos nossos imigrantes portugueses fizeram muito bem aqui nestas áreas de imigração. Com muito me orgulho. Dá-nos um santo orgulho. Que o orgulho em si é pecado. Mas um santo orgulho de ver, e às vezes comove-me ver o que fizeram os nossos portugueses por estas terras, tão longos não conheciam nada, e estarem aqui. E hoje são famílias, a maioria, ou quase a sua totalidade, famílias que se singraram com o trabalho, com dedicação e, sobretudo, com dignidade. E uma coisa muito importante, não perderam o mais importante da sua vida, a sua fé, a sua religião, as suas tradições, que ainda estão bem vivas no meio destas famílias. Nós vamos conhecendo aqui e ali. Está bem, falando em tradições quaresmais. Quais são as da tradições nossa cultura açoriana? Que se vê de lá e aqui que se mantém? Bom, a primeira tradição talvez seja gastronómica. A tradição que lá e aqui que ainda perdurou. O folar da Páscoa, o nosso bread, Portuguese bread, né? Ou sweet bread. Isto vem, sobretudo, do ambiente de Páscoa. Mas já encontrou aqui algum folar com ovo? Ainda não. Ainda mas não. É cada massa cevada uma melhor que a outra. São muito prendadas as nossas senhoras aqui, que fazem muito bem a massa cevada à nossa moda das ilhas. E não só. As filhoses. As filhoses é mais quaresma, é mais carnaval. E aquelas bolachinhas típicas da terceira, que são muito saborosas. Ainda, graças a Deus, que... Aquele pauzinho que enjoa muito. Qual? Aquelas bolachinhas que são feitas de... Amónico, não é assim? Amónico, amídio. É uma coisa sempre assim. Lembro-me sempre daquele cheiro, daquele fermento que é utilizado naquelas bolachinhas. Se falas em cheiros, lembro-me sempre, e era um cheiro que invadia comunidades, freguesias. Quando se chegava os últimos dias da Quaresma, íamos entrar na Páscoa, a confecção dos folares, com ovo, com as amêndoas, e era isso que se oferecia, as merendinhas pequeninas que se oferecia, pequenos bolos de massa cevada às crianças. Eu fui criado assim, com esses cheiros da Quaresma. Depois veio os chocolates, os coelhos de chocolate, os ovos de Páscoa. Mas no nosso tempo o que é que nós tínhamos? Era fatias de massa cevada, que era um regalo. Sim. E eram as amêndoas feitas na antiga fábrica dos Açores. Tínhamos acesso. Eu acho que
As diferentes ilhas, pois, têm diferentes ênfases. Mas eu acho que na terceira, por exemplo, nós temos muito mais tradições de carnaval do que tradições de quaresma. Eu não acho que... Também eu sou novo e sei que vim de lá novinho, mas eu não posso assim dizer de uma tradição de quaresmal forte, tipicamente da terceira. Eu acho que as outras ilhas, talvez não tendo um carnaval tão grande como o nosso. É curioso. É curioso até porque isso vem dar uma anedota, não é? Os Açores é São Miguel e o resto um parque de diversões tende a ser um parque do carnaval, das danças. Isso é uma anedota que se conta. Eu sei, mas eu só como teve lá 3 anos na terceira, sente alguma diferença em a celebração da quaresma da terceira para São Miguel? Sinto, Padre Isaac. Nós somos mais quaresmais. Aliás, porque toda a religiosidade micalense está à volta da imagem do Ecce Homo. As próprias romarias quaresmais, que já são... O Ecce Homo, para quem não sabe, é o Santo Cristo. O Santo Cristo dos Milagres. É uma religiosidade muito cristocêntrica, onde Cristo está no centro e toda a catequese move-se a partir disso. Depois, as próprias romarias quaresmais são procissões de penitentes. Eu fui familiarizado, eu vivi sempre com isto, mais do que na terceira. Na terceira, centramos mais ali no aspecto carnavalesco das festas, das grandes e belíssimas tradições do teatro de rua, como as danças de rua, como é que se chama? Carnaval. Do carnaval. Portanto, é diferente. Nós em São Miguel, eu vivo mais a experiência, como católico, vivo mais a experiência quaresmal que em São Miguel. Eu imagino que porque sim. tem todos esses sinais. Eu acho que na terceira, pois também, todas as freguesias, a minha também tem a chamada a pressão de espaços, a pressão quaresmal. Muito promovida pelos terceiros franciscanos, que são mais ricos até na terceira que em São Miguel. Tem isso também. Diferentes freguesias em diferentes domingos da quaresma, não necessariamente na Sexta-feira Santa ou no Domingo de Ramos, ou coisa assim. Mas a parte disso, não há assim filhosos para o Carnaval. O que é que existe na quaresma? Eu acho que era aquela penitência de não comer a carne, de evitar certas coisas. Há o tradicional domingo gordo, que é antes de entrar no... Sim, mas isso é... É um bom cozido que a gente faz do resto das matanças. Sim, mas isso é... transversal a todas as ilhas. Isso é carnaval, é tempo de carnavalesco, não é quaresma em si. Sim, mas já é parte... É a preparação. É a preparação já. Que é chamada... a terça-feira gorda, não é? Isso mesmo, quinta-feira. Até a palavra carnaval em francês é matre grasse, que é aqui na América só existe um lugar onde tem uma tradição de carnaval, que é no estado de Louisiana, em New Orleans, com a influência francesa, e que se chama Mardi Gras. Em inglês foi... essa palavra em francês passou para Mardi Gras, mas que vem daí a terça-feira gorda, que vem dessa tradição. Portanto, a partir daí começa propriamente o jejum. Portanto, talvez não tenhamos uma gastronomia elaborada, porque é um tempo de paragem das notícias. Sim, mas sabe, como por exemplo no Equador, eles tinham umas certas comidas que era só para a quaresma, baseada em grãos ou em peixe, bacalhau, como por exemplo, eles comem muito bacalhau nas sextas-feiras da quaresma, sobretudo na Sexta-feira Santa, enquanto que para nós em Portugal o bacalhau é mais associado com o Natal. Exato. E às vezes, mas eu acho que a razão é porque o bacalhau no Equador era penitência
comer o bacalhau à maneira deles, que não é bom. Bem, aquilo depende do cozinheiro, não é? Mas não era bom como o nosso bacalhau. Mas enfim, eu acho que talvez seja também dos dias de hoje, em que nós falamos muito pouco em penitência, falamos muito em ter em uma vida de qualidade. Essas são as palavras dos dias de hoje. Isto não tem qualidade para aqui, qualidade para ali. Nós não somos uma cultura atual que queremos privar-nos de algo. É o contrário. Queremos a mais e mais. E eu acho que isso talvez é que faz difícil o entendimento de Quaresma. Exato. Passa-nos quase de forma despercebida. E se não houver sinais... Aliás, socialmente, nas sociedades, a Quaresma passa muito ao vazio. Reduz-se às portas da igreja para quem tem um assistente. Para quem a procura. Quem procura. Fora, os únicos sinais que nós temos, por exemplo, talvez neste contexto americano, e lá, na Europa também, é quando começa-se a ver os coelhinhos de Páscoa, os ovos aos pontapés. Sim, mas isso sim já é mais Páscoa. Eu acho que aqui vai notar como isto aqui é tantos mexicanos, pós-mexicanos, o dia mais sagrado do ano é a quarta-feira das cinzas. É triste dizer, mas é a verdade. Tem alguma razão de ser? De certeza, as cinzas, talvez coisas de passado, não sei. Isto dava um programa em si. E temos que ir já para o intervalo. Mas a parte das cinzas que as pessoas levam nesse dia vê-se menos. E eu sei que em Portugal a quarta-feira de cinzas não é assim tão procurado. São poucos os que vão, ainda menos que aos domingos, e aos domingos já vai muito poucos. Bem, meus amigos, chegou a hora do intervalo para descansarmos um bocadinho, beber alguma coisa e recuperar as forças. Está bem, meus amigos? Então, olha, daqui a uns minutos vamos então para o nosso intervalo. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass. The only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job, it's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olá, então cá estamos de volta outra vez para o nosso programa. Muito obrigado pela vossa sintonia. Também queremos agradecer a quem nos acompanha pela internet ou nas gravações que podem encontrar no YouTube, debaixo do canal 49, e também para os nossos amigos do Sul que nos veem na grande cidade da Artesiano. Então vamos agora para o Evangelho deste domingo, que é sempre a transfiguração do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre,
como é bom estarmos aqui. Façamos-nos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio. E naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Transfiguração do Senhor, em que temos esse dia, eu acho que é dia 6 de agosto, ou assim parecia, e também sempre neste domingo, segundo domingo da Quaresma. O que em si, temos agora a penitência Quaresma, e depois, ou quase ao início, temos Jesus na sua glória. Um pouco como a última pergunta no último programa. Porquê esta leitura ao princípio da Quaresma? Bom, para já é Jesus a manifestar-se na sua glória aos apóstolos. Depois, como pessoalmente até gosto muito de analisar estes cenários, esta imagem do subir ao mundo, de um Deus que se revela no mundo. Depois há a tentação de ir para a planície. De Jesus a convocar a irmos para a planície. Eles a quererem ficar em cima do mundo. Tudo isto é uma imagem que nos reporta esta realidade que nós somos, e sobretudo neste contexto quaresmal. Quer dizer, quando entramos na nossa interioridade, nós também subimos e descemos naquilo que é a nossa vida. E às vezes estamos tão acomodados às coisas deste mundo que não queremos descer. E Jesus, o que é que faz este convite? Nós temos que ir. Não nos podemos acomodar só à glória. É um Jesus que se revela na sua glória. Por um outro lado, temos os apóstolos tão bons, sentem-se tão bem que estão acomodados àquilo. Isto muitas vezes é aquilo que nós temos. Acomodamos às coisas de Deus e não avançamos mais. A Quaresma também é este ímpeto para robustecermos com esta graça do Espírito Santo, reconhecermos também a glória de Deus e irmos para a vida, irmos para a evangelização, irmos para o mundo, para as coisas, não nos acomodar nas tendas que queremos construir e viver quase uma religião de forma isolada. Porque a razão de eu existir como cristão também é este sentido de missão, que tem um papel santificante, enquanto me santifica, e santificador. Mas esta santificação não acontece com esta tentação de me acomodar e viver quase no conforto da glória de Deus. Não. Esta glória de Deus deve ser transmitida com a minha vida, com atitudes renovadas, próprias neste tempo quaresmal, que se renova. São princípios, é a doutrina da nossa fé, é a nossa crença que se renova também neste espírito. E ao renovar, é arregaçar mangas e trabalharmos para esta evangelização que deve estar coerente, mas não de forma acomodada. E uma das tentações do homem de hoje, sobretudo do cristão de hoje, é a minha paróquia, as minhas devoções. Isto são as tendas que queremos construir. Não? Pode ser tudo muito bom. Pode-me orientar e ser instrumentos para a minha santificação, para a minha forma de ser cristão, com mais autenticidade, com mais transparência. Mas ela só ganha sentido quando eu saio dessa tenda, quando eu saio desta montanha. Faço a experiência da glória de Deus através dos sacramentos, mas esses sacramentos devem de ser incutidos na minha pastoral, na minha vida, na minha família, com os meus amigos, com as pessoas que me confronto todos os dias, com os doentes. Esta glória de Deus ganha extensão quando eu sinto-me instrumento desta glória. E a Quaresma é este lugar propício. É subir, do acomodar-me, do transfigurar-me também, neste renovamento do meu credo, da minha vida,
e aplicá-lo na minha vida. Bem, nós como seres humanos procuramos, queremos a Deus, queremos aproximar-nos de Deus. Eu acho que o subir a montanha tem parte disso, de procurar estar mais perto de Deus. Se nós queremos isto, para que é que queremos descer outra vez? Eu posso dar uma outra analogia. No sacramento da Eucaristia, nós temos um Deus revelado. No corpo e sangue de Jesus. Nós temos este contacto privilegiado com a glória de Deus. Quer dizer, Ele dá-se, Ele está ali. Ele acomoda-se. Podemos associar-nos. Eu também tenho a necessidade de ir à igreja e, ao participar desta Eucaristia, quando bem vivida, participo da glória de Deus. E a sua palavra transfigura-se. Transfigura-se na minha vida. Mas a Eucaristia também só tem sentido quando eu saio da igreja e faço da minha vida uma dimensão eucarística. O que nós estamos a analisar aqui neste documento do Evangelho é esta necessidade, como diz e bem, subirmos à montanha. Portanto, esta escala ascendente está sempre presente, este movimento está sempre presente no Evangelho. Temos que subir, como o Zaqueu também subiu ao sicômoro para ver Jesus a passar. E temos que subir às montanhas da nossa vida para ver. E temos que ir à Eucaristia e viver os sacramentos para ver Deus, para sentir Deus, para comungá-lo. Mas, consequentemente, não nos acomodamos dentro da tenda, não nos acomodamos dentro da igreja. Ela só ganha expressão, esta glória de Deus, quando eu traduzo para a minha vida. Quando eu traduzo em atitudes concretas. Quando eu, como pastor ou como padre, visito o enfermo. Quando levo os sacramentos. Quando sou portador de uma mensagem de esperança, de amor. Eu estou a levar a glória de Deus para a planície. Portanto, eu tenho necessidade de descer a montanha. Será que eu tenho necessidade de descer a montanha? Ou será que eu quero que outras pessoas subem a montanha também? Eu tenho a necessidade de ir para as planícies para trazer mais pessoas comigo. Padre Isaac, isto é um jogo de palavras, mas a ideia é a mesma. E partilha da mesma opinião do que eu. E eu partilho a mesma opinião com o Padre Isaac. Eu preciso levar pessoas à montanha. Eu preciso atrair. Mas atrair com atitudes, não é acomodando-me na tenda. Eu preciso sair da tenda. E isto é o princípio missionário da Igreja. Ir por todo o mundo. Jesus, isto ajuda-nos até a refletir, porque uma das grandes crises da nossa Igreja hoje é acomodarmos na nossa fé. Deixamos de ser sinal. E podemos ir por coisinhas muito simples. Antigamente, um cristão orgulhava-se de ter uma medalhinha da Imaculada Conceição, um crucifixo no pescoço. Eram símbolos do nosso amor para Deus, mas manifestávamos. Uma das grandes crises da Igreja de hoje é nós acomodarmos, viver por respeito. É um tema que o Padre Isaac já tive a oportunidade de ouvir, até nem gosta, mas por respeito aos outros, por respeito à tolerância, até nos escondemos nas nossas coisas católicas. Isto é a tentação que está aqui os apóstolos. Quer dizer, isto está tão bom aqui que é melhor a gente não sair. A gente não fica aqui em cima, vive da glória e estamos aqui tão bom. A gente faz uma tenda para cada um, não. A nossa fé tem esta... Mas acha que eles, ao quererem ficar lá em cima, tinham a necessidade de ir buscar os outros? Ou era só para eles? Não, era só para eles. Se reparares... Então, se a ideia deles era só para eles. Mas a ideia que eu queria trabalhar era que nós subimos à montanha e temos a necessidade, por aquilo que experimentamos, de que não é só para mim. O amor de Deus não é só para mim. Mas não se arruma numa tenda. Não se arruma. Desce à planície. Mas é para trazer mais, para procurar mais, para levá-los para cima, para a planície. Eu acho que Deus
a ideia, Jesus vem ao mundo, mas vem ao mundo para levantar as pessoas. Não é para vir ao mundo e dizer, olha, está tudo bom, aqui está bem, vocês não têm nada que transformar-se da ideia da transformação. E eu acho que isto faz assim parte desta mensagem, como eu diz, 100% de acordo, que é Quaresma tem em querer tirar das nossas vidas aquilo que está a mais, para fazer cada vez mais lugar para Deus, e também trata de, nessa simplificação, de querer compartilhar, de procurar que mais tenham aquela grande riqueza que eu tenho. Podemos pensar na parábola da pérola encontrada no cerrado, ou coisas assim. E eu acho também a outra grande ideia da transfiguração é Jesus vai se transfigurar naquilo quem Ele é, naquilo que Ele sempre foi, naquilo que Ele é. E essa transfiguração quase como dá um certo ânimo aos apóstolos, em que Jesus escolhe estes três e não os outros, só se transfigura à frente desses três, porque eles são, de uma certa maneira, aqueles três grandes pilares da Igreja futura, para que, embora que ele sabia que eles na cruz o iam negar, mas que iam se lembrar de tudo isso e que depois que iam voltar a essa glória. Procurava aí alguma coisa? Disse muito bem, esses pilares, Pedro, João e Tiago, de fundo, Jesus revela-se, é a primeira manifestação de Jesus na sua glória. Revela-se, sobretudo, também, de forma muito intencional, a três figuras-chave para a compreensão de tudo aquilo que é o mistério da salvação, que vem depois da morte e ressurreição de Jesus. Pedro, que vem a assumir a igreja, João, aquele discípulo amado, e que é talvez a melhor movimento, a escola que interpreta, e Tiago, esta figura de missão, aquele que percorre, que leva a glória de Deus mais longe. Exatamente. Bem, meus amigos, chegamos então assim ao fim do nosso programa, neste domingo de hoje. Assim, para todos vós, uma boa noite e que Deus todos os abençoe.